Como preparar uma mensagem expositiva? Olá, eu sou o Pastor Ralph, este é meu canal, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, clica no sininho, dê um joinha, comenta aí embaixo e vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Então, algumas pessoas já me perguntaram como que eu preparo as minhas mensagens expositivas e hoje eu quero mostrar para vocês aqui algumas etapas, algumas atitudes que eu tomo, alguns cuidados que eu tenho no momento em que eu vou preparar a minha mensagem expositiva. Só uma observação, eu vou passar um método que é o meu, o que eu utilizo aqui, e isso não significa que você tenha que seguir à risca exatamente como eu faço. No entanto, para mim dá muito certo e eu faço tudo isso que eu vou dizer para você aqui por uma questão de cuidado e de zelo na hora de preparar a minha mensagem. Mas existem outros pregadores aí expositivos que talvez eles não utilizam de tudo isso que eu vou falar aqui, não utilizam esse método, essa forma de preparação de mensagem aqui. Um outro aspecto é que eu vou passar para vocês aqui a ordem em que eu faço tudo, mas também às vezes, acontece de algumas vezes eu inverter uma ordem de alguma coisa aqui que eu vou passar para vocês, porque eu vou passando tópico a tópico. Mais uma observação que eu tenho para fazer é a seguinte, eu vou passar para vocês aqui de modo bem metódico, ponto a ponto, mas isso não significa que quando eu vou preparar a minha mensagem, eu faça desse modo, tópico a tópico ali, aquela coisa assim, porque com o tempo isso foi ficando algo bem natural para mim. Eu preparo a mensagem de forma bem natural. É como dirigir. Quando você começa a dirigir, você já viu como que você fica? Você fica todo ali apreensivo, pensando em pisar na embreagem para poder mudar de marcha. Mas com o passar do tempo, você já faz isso de forma bem natural. Mas se você não tem tanta prática, anote esses pontos aqui e quando você for preparar a sua mensagem, você pode ir seguindo um a um. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a preparar a sua mensagem expositiva. Mais uma observação com relação a isso. Nós temos a mensagem expositiva, a temática e a textual. Para mim, pelo menos eu entendo e vejo que a mensagem expositiva ela é muito mais rica e traz muito mais conhecimento para a igreja e faz com que a igreja cresça cada vez mais, tanto na questão da vida prática, porque ela vai estar aprendendo ali na palavra de Deus, quanto no conhecimento da palavra de Deus. Graças a Deus, tem aumentado o número de pessoas que realmente têm buscado pregar expositivamente devido à influência de grandes pregadores aí que têm pregado expositivamente, como Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Jonas Madureira, alguns internacionais como John Piper, Paul Washer, e tantos outros. Tem vários pregadores aí de renome, que são bons pregadores, homens que realmente são homens de Deus, que têm pregado expositivamente e têm influenciado os novos pregadores, jovens pregadores aí, isso é maravilhoso. Eu mesmo sou um destes que fui influenciado por estes homens aí. Mas vamos lá para nós não delongarmos demais, esse vídeo não ficar tão longo assim, já vai ficar um pouquinho comprido, um pouquinho longo, mas vai valer a pena. Assista até o final e eu tenho certeza que vai valer a pena. E vamos lá então, para que nós possamos entender quais são as etapas, como eu preparo uma mensagem expositiva. Então, a primeira coisa, e que eu entendo que não é nenhuma questão de uma etapa, mas eu acho que é muito importante eu frisar aqui, é a oração, é estar sempre em constante oração, buscando a presença de Deus, para que Deus esteja nos iluminando, abrindo o nosso entendimento, para que haja uma compreensão clara da sua palavra, para que nós não corramos o risco de pregar nada que esteja em desacordo com a palavra de Deus. Então, isso é a principal etapa, para mim, pelo menos, é orar e estar em constante oração, pedindo a Deus que guarde os nossos corações, a nossa mente, para que nós não venhamos a interpretar a palavra de Deus de maneira equivocada. Existem muitas pessoas aí que pregam equivocadamente na palavra de Deus, não é nem por maldade, é por falta mesmo de zelo, às vezes, por falta de entendimento. Então, eu sempre oro pedindo a Deus que me direcione naquilo que eu vou pregar, e que também me conserve, me guarde, de modo que eu não venha a interpretar a palavra de Deus, a sua palavra de forma equivocada e pregá-la de forma equivocada. Com relação à pregação expositiva, normalmente os pregadores expositivos pregam de forma sequenciada. Então, vamos supor que eu vou pregar lá em primeira carta de Pedro. Então eu vou pregar 1 Pedro capítulo 1 e talvez eu pegue uma perícope ali, a primeira perícope do capítulo 1 e a segunda perícope, e nós vamos pregando de forma sequenciada. Então muitas vezes nós não vamos ficar fazendo aquela oração, Senhor, me revela aqui qual que é a palavra que eu tenho que pregar para a igreja hoje, qual que é o texto. Não, normalmente eu vou pregando ou sequenciado, quando eu tenho oportunidade, ou se não é sequenciado, eu já vou tendo uma observação acerca de qual é a necessidade da igreja e com base nas necessidades que eu tenho visto da igreja,
Se eu tenho que escolher um texto mais aleatório, eu vou lá e escolho aquele texto, uma perícope, uma parte de um texto que dê para eu pregar, falar a respeito daquilo, então eu escolho esse texto. Então, algo importantíssimo, orar. Nós precisamos orar sempre, isso daí é indispensável. A segunda atitude a ser tomada para se preparar uma mensagem expositiva, obviamente, é escolher o texto. Eu até falei um pouquinho agora anteriormente sobre a questão do texto. Se eu já estiver fazendo uma pregação em sequência de um livro, por exemplo, ou de uma carta das Escrituras, da Bíblia, obviamente eu já vou saber qual é o texto que eu vou pregar na semana seguinte, no próximo culto, e aí isso é bem fácil, eu não vou passar por esse processo de escolha. Mas se eu não estou pregando sequenciadamente e eu quero pregar expositivamente, então eu vou escolher um texto, eu vou escolher uma perícope. E o que é uma perícope? Normalmente você vai ver que nas Bíblias aí você vai ter umas partes onde vai ter uma letra, onde ela inicia em negrito e ela, no meio talvez ali do texto, ela vai ter outra letrinha em negrito. Aquilo ali é uma perícope. E a perícope, ela vai trazer para nós uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão dentro de um texto, para que nós não fiquemos perdidos dentro de apenas um versículo, 2 versículos ou um pequeno trecho ali que não tenha uma ideia plena e completa daquilo que você quer transmitir. Então a segunda coisa a fazer depois do seu processo de oração, da sua vida de oração, é justamente você escolher a perícope, a parte do texto que você deseja ministrar, que você deseja expor para a igreja. Depois que eu escolhi o texto para expor, eu abro o meu computador no Word e eu copio aquele texto e eu colo no Word e eu pego cada versículo, dou um espaçamento de um versículo para o outro, onde fica um bom espaço. Para quê? E eu disponho todo o texto ali no Word para que, enquanto eu vou fazendo as minhas pesquisas, eu vou estudando o texto, eu vou lendo outras versões, eu vou falar aqui o restante das pesquisas, como que eu faço. Enquanto eu vou realizando as minhas pesquisas, vou descobrindo cada vez mais informações acerca do texto, eu já vou ali logo abaixo do versículo e eu vou colocando todas as informações que eu consigo colher a respeito do texto, eu já vou colocando logo abaixo ali, e eu já vou deixando as informações de modo que fique fácil a compreensão e eu possa ter tudo ali logo abaixo do versículo, para que quando eu for finalizar toda a minha mensagem, eu possa ter tudo de forma bem simples e objetiva para mim. Então, eu pego o texto, coloco no Word e vou colocando um espaçamento entre os versículos, para que entre esses versículos eu possa então colocar todas as informações que eu vou colher acerca daquele texto. Logo após fazer isso, eu leio esse texto. Obviamente, eu já li esse texto para escolher, mas eu vou ler esse texto de forma mais detida, com mais cuidado, prestando bastante atenção no que eu estou lendo. E eu não leio apenas o texto, mas eu vou ler o contexto de todo o texto. Então, se eu escolhi ali, por exemplo, uma perícope que tem 8 versículos e que está no meio do texto, eu vou ler antes o contexto anterior, o contexto posterior desse texto, para que eu tenha uma ideia do todo e eu também compreenda bem o contexto em que aquele texto está escrito, aquele texto que eu quero expor. Então, eu leio com bastante cuidado o texto, buscando conhecer de forma bem aprofundada o contexto, o antes e o depois, para que eu possa compreender bem o texto. Posteriormente, então, eu pego o texto que eu escolhi, a perícope que eu escolhi e leio ela em várias versões, buscando ter cada vez mais uma compreensão clara daquele texto. Então eu vou ler NVT, NVI, ARA, King James, o máximo de versões possíveis. E o que acontece é que hoje nós temos muita facilidade para ler a Bíblia em várias versões. Basta você baixar aí um aplicativo no seu celular de uma Bíblia, um bom aplicativo, e você vai ter a Bíblia na versão que você quiser e você pode ler em várias versões. Quando você lê a Bíblia em várias versões, de maneira muito eficaz, a nossa mente abre para aquele texto e você consegue compreender muito melhor aquele texto. Então eu faço questão de ler o texto que eu vou expor em várias versões. Assim que eu termino essa etapa, essa parte, então eu procuro entender de forma muito clara, e eu até fiz algumas anotações aqui para não esquecer de nenhuma dessas etapas aqui, que normalmente é feito de forma muito natural quando eu estou com os meus livros, com o meu material de estudo aqui, mas para não esquecer eu até anotei aqui. Eu busco saber quem é o autor daquele livro ou daquela carta. Eu procuro entender quais eram as intenções do autor ao escrever, qual era o contexto histórico, qual era o contexto daquele texto, como eu já disse até no início sobre isso, quem era o público original para quem o autor escreveu aquele texto ali, qual foi a data em que foi escrito, ou seja, eu busco colher todas essas informações, o máximo de informação acerca daquele texto, para que então eu possa ter uma compreensão cada vez maior. Quando eu entendo, por exemplo, o contexto histórico em que aquele texto foi escrito,
Gente, a nossa compreensão do texto é outra. Quando eu entendo, por exemplo, qual era a intenção do autor ao escrever aquele texto, por que ele escreveu aquele texto, é algo maravilhoso. A sua mente simplesmente abre de maneira profunda, você consegue entender muitas coisas do texto que você não entenderia sem passar por essa etapa aqui. Assim que eu termino de ver toda essa questão de contexto histórico, quem era o autor, o ano em que foi escrito, tudo mais, então eu pego algumas bíblias de estudo. Eu gosto muito, de forma bem particular, eu gosto muito da Bíblia de Estudo de Genebra, e eu vou ver o que os comentários dessa Bíblia falam a respeito desse texto. Então eu leio com bastante cuidado, vejo o que a Bíblia de Genebra, por exemplo, traz acerca daquele texto, quais são os comentários que a Bíblia traz acerca daquele texto, e eu vou colhendo cada vez mais informações a respeito do texto em boas Bíblias de estudo. Eu indico para você aqui a Bíblia de Estudo Reformada, a Bíblia de Estudo de Genebra, e tem várias outras que vale a pena dar uma olhada. É necessário apenas ter um pequeno cuidado, porque lembrando que o texto bíblico é inspirado. No entanto, o comentário bíblico não é inspirado. Então é preciso ter cuidado com a Bíblia de estudo que você vai usar. Mas é fundamental que você tenha uma boa Bíblia de estudo para colher cada vez mais informações acerca daquele texto. Logo após dar uma boa conferida nas Bíblias de estudo, olhar os comentários das Bíblias de estudo, eu procuro então olhar o que alguns autores bastante renomados que escreveram comentários bíblicos falam acerca daquele texto. Como, por exemplo, o próprio Calvino tem comentários de livros da Bíblia, John MacArthur, Carson, Hernandes Dias Lopes, que tem uma ótima coleção de comentários, inclusive de um cunho assim, de cunho bastante pastoral. Então eu pego esses comentários e outros comentários bíblicos e eu verifico o que estes homens falaram a respeito daquele texto, para que então eu possa cada vez mais ter uma boa compreensão do texto e ter bastante informações a respeito daquele texto, para que eu possa preparar um bom sermão expositivo e levar então para a igreja, fazer com que a igreja também tenha uma boa compreensão do texto. Logo após então utilizar esses comentários bíblicos e ver o que os comentários bíblicos de grandes autores aí falam acerca do texto, eu entro no YouTube e vejo se esses grandes autores, inclusive aqueles que estão vivos, né, que escreveram esses comentários, e outros que nem têm comentários bíblicos, eu procuro ver se eles já pregaram naquele texto, e então eu assisto alguns vídeos. Isso não são muitos, às vezes eu vejo um vídeo só de algum deles, mas eu gosto de ver o que esses autores, o que grandes pastores aí, que são pastores que eu realmente confio, que são pastores que eu vejo que têm realmente uma boa exegese, são ótimos hermeneutas, e eu vejo que eles também são homens fiéis à palavra de Deus, tementes a Deus. Então eu assisto algumas pregações, vídeos destes homens falando naquele texto, para ver o que eles estão falando acerca daquele texto e se realmente eu estou no caminho. Por exemplo, eu gosto muito de assistir pregações do pastor Hernandes Dias Lopes, do Augusto Nicodemos e assim por diante. Então, logo após olhar um comentário bíblico, Bíblia de estudo, eu vejo no YouTube algumas pregações a respeito daquele texto também. Assim que eu termino todas essas etapas aí, então eu pego aquele texto e eu procuro ler aquele texto no original. Se o texto for escrito no grego, eu vou procurar ler aquele texto, saber o que aquelas palavras realmente significam na linguagem original. Se for no hebraico, eu faço o mesmo, vou procurar saber o que o texto diz ali no original hebraico. Mas aí você pode pensar assim, mas pastor, você fala grego e hebraico fluente para ler o texto assim? Não, meus irmãos, eu não falo grego e hebraico fluente. Eu conheço bastante de grego e hebraico, pelo que eu estudei no seminário e tudo mais. E hoje nós temos muitas ótimas ferramentas que facilitam isso. Você consegue ler todo o texto ali, tanto no grego quanto no hebraico. E, obviamente, a gente frisa bem ali bastante aquelas palavras que são palavras-chave dentro de um texto, de uma perícope maior, aquele versículo que é o versículo fundamental ali, o versículo-chave do texto, então você aprofunda mais. E o restante do texto você lê, você procura ali conhecer bem ele no original e saber o que aquele texto ali realmente significa e o que aquelas palavras ali realmente significam, tanto no original grego quanto no hebraico. Isso facilita muito a compreensão de muitas coisas no texto e enriquece muito a sua exposição na hora de você levar para a igreja um conhecimento mais profundo acerca do texto. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é pegar então algumas palavras-chave, algumas palavras que são muito importantes no texto e olhar no dicionário, no nosso dicionário mesmo, de português, o significado daquela palavra de forma mais profunda e até mesmo alguns sinônimos daquela palavra, para que eu possa, ao explicar o texto e ao expor o texto para a igreja,
ampliar cada vez mais a capacidade da igreja de entender algumas palavras e alguns termos que nós encontramos no texto, que vai facilitar a compreensão do texto como um todo. Se você está acostumado aí a ver algumas pregações expositivas minhas, você vai ver que sempre que eu estou pregando, eu falo algumas vezes alguma palavra do texto e eu venho trazendo vários significados dessa palavra, eu falo o que aquela palavra realmente significa no original. E então, assim, eu entendo que isso traz uma compreensão muito boa para a igreja e para mim também, enquanto eu estou preparando a mensagem. Então, eu também leio algumas palavras importantes no dicionário, buscando sinônimos e uma compreensão mais profunda acerca daquela palavra ali. E por último, depois que eu já fiz todas essas etapas, que eu já fiz tudo isso daqui, lembra que no início eu tinha falado que eu tinha separado o texto lá, os versículos, eu já vou ter todas as informações ali. Eu então organizo todo o meu sermão, deixo tudo bem organizadinho, de forma que eu consiga compreender bem aquilo que eu aprendi ali, e eu estudo esse texto de forma exaustiva. Leio, releio, leio, procuro memorizar o máximo possível que eu consigo do texto, para que na hora que eu for expor, eu consiga fazer isso com a maior naturalidade possível e tendo também uma boa compreensão do texto, tendo aquele texto já aplicado na minha vida, inclusive, e buscando cada vez mais conhecer aquele texto. Então eu estudo o texto o máximo que eu puder, para que eu possa então dominar o máximo possível aquele texto e, ao ministrar, fazer com que a igreja tenha uma boa compreensão. Eu tenho consciência de que quando eu estou expondo um texto bíblico, eu estou lidando com tudo de mais precioso que existe na face da terra, que é a palavra de Deus. E também eu estou falando para as pessoas acerca daquilo que é espiritual, do que é eterno. Eu estou falando acerca do destino da alma delas e eu tenho que levar isso muito a sério. Talvez você pense, nossa, mas isso tudo que você falou é muito trabalhoso. Sim. Quem falou que tem que ser fácil? Não tem que ser fácil. Realmente tem. Se você tem zelo pela palavra, se você ama a palavra de Deus, se você realmente tem convicção do seu chamado, então gaste tempo realmente preparando a sua mensagem, pesquisando, estudando, para que quando você chegar diante da igreja, você exponha a verdade da palavra de Deus com fidelidade. Existem muitos pregadores por aí que preparam mensagens estilo Nissim Miojo. 3 minutinhos, vai lá e prepara uma mensagem de qualquer jeito e prega para a igreja. Não! Nós temos que preparar um alimento sólido para oferecer para as ovelhas de Cristo. Nós temos a responsabilidade, enquanto pastores, de oferecer um bom alimento, um alimento consistente para as ovelhas que não são nossas, que são de Cristo. E aí o que você vai fazer? Um Nissim Miojo, simplesmente? Vai simplesmente lá, 3 minutinhos, faz uma mensagem de qualquer jeito e leva para a igreja? Ou você vai dedicar tempo? Você vai realmente gastar tempo preparando uma boa refeição, uma boa mensagem para a igreja? Que Deus te abençoe muito. Se você deseja ser um pregador, dedique-se, estude, prepare as mensagens com muita dedicação. E eu espero que Deus te abençoe muito. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal. Clica aí no sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Dê um joinha e comenta aí embaixo o que você achou dessas dicas aí. Que Deus te abençoe muito. Fique na paz.